Ele dizia ser filósofo, mas rejeitava Newton, Einstein e até duvidava se a Terra era esférica. Olavo de Carvalho enganou milhões de brasileiros com papos pseudocientíficos tão absurdos que qualquer estudante medíocre do ensino médio poderia desmascarar. Neste vídeo eu vou mostrar exatamente como um homem sem formação acadêmica conseguiu convencer uma geração inteira de que era um gênio. E porque você também pode ter sido enganado. Olá, me chamo Brice de Aljuba Rota e você tá no Ilha de Ignorância, um canal que fala sobre política, filosofia da ciência e ecologia. Ou seja, não teria um canal mais propício para falar sobre o Olavo do que o espaço tão respeitado e sério como este. Desde pelo menos a década de 80, o Olavo já era uma figura importante para a extrema-direita brasileira. Mas é com a internet que ele começa a se espalhar como uma praga. Seu canal do YouTube tem mais de 1 milhão de inscritos e seu curso online de filosofia teve mais de 12 mil pessoas só no ano 2019. E não podemos esquecer que ele foi o responsável pela indicação de diferentes ministros do governo Bolsonaro. O objetivo deste vídeo é dissecar o Olavo. Não literalmente, até porque seria algo não legal. Digo legal no sentido de lei. Deixa isso pra lá e foca aqui. Vamos olhar como o Olavo atuava e como isso refletiu na situação atual. E para isso estou usando como fonte o dossiê de Eric Felinto, publicado em 2023 na revista Ecopos, da UFRJ. Se quiser ler depois, estou deixando o link no comentário fixado. Olavo foi uma peça muito importante para moldar o imaginário conservador atual, em especial em defesa dos valores das famílias de pais ausentes, da religião que defende genocídio e do patriotismo que vende o Brasil para os Estados Unidos da América. Como modus operandi, ele apelava para pânicos morais da decadência dos costumes e buscava o retorno do passado da ditadura militar, que era maravilhoso, mágico e completamente mentiroso. Isso se dava como uma tentativa de criar uma zona de segurança para as pessoas que estão desesperadas com a complexidade do mundo e incerteza do futuro. Assim como o futuro é incerto, é só você pegar o passado como uma fonte de segurança. Se você tem meio neurônio e compara o que é defendido por essas pessoas com o que de fato aconteceu, usando como base um novo ramo da ciência que não é muito conhecido ainda, chamado de história, vai perceber que não é um passado factual, mas um passado acessado por uma memória que se baseia na imaginação. A nossa situação atual, com as redes sociais, em que você pode escrever o que bem entender e espalhar pelos 4 cantos do planeta, acaba fazendo com que um mundo de narrativas exista ao mesmo tempo que instâncias tradicionais de autoridade acabam sendo questionados. A televisão, o jornal, o rádio, as universidades, professoras e professoras, enfim, tudo o que era mais valorizado no passado passa a ser olhado com muita desconfiança. É aqui que vemos esse movimento que o Olavo foi e ainda é uma das cabeças. Olavo não quer resguardar a tradição ou encontrar o passado, até porque ele não quer mais nada agora. Sabemos que existem diferentes tradições e passados, até mesmo por isso que é impossível encontrar um único passado. Mas no caso de Olavo, a tradição passa a ter um sentido muito específico. A tradição passa a se relacionar com uma revolta contra o mundo moderno e suas instituições liberais, se baseando principalmente em crenças esotéricas e teorias conspiracionistas. Na defesa dessa ideologia, a história, o conhecimento e a crença viram instrumentos valiosos de uma guerra de narrativas. Antes de a gente terminar o vídeo, é importante sempre lembrar aqui que eu preciso da ajuda de vocês para continuar esse trabalho. Se você gosta desse trabalho, não esquece de deixar um gostei no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Se você não gosta do trabalho, comenta aí, reclama, fala mal de mim, que dá engajamento. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode fazer uma doação no Live Pix do canal, tá aparecendo aqui, ou então pode comprar o nosso livro, o Lucrando com o Fim do Mundo, que agora tem a versão física dele, olha que lindeza. E você pode comprar tanto a versão física quanto o e-book, cheio de conteúdo, cheio de coisa linda, olha que coisa lindeza, tem até ilustração, que lindeza, nossa senhora, muito lindo, muito conteúdo. E aí, em vez de ficar nessas porcaria do Olavo, vai ler meu livro. E olha aí aqui, ó, lindeza. Então, se quiser comprar o livro, o link tá aí no comentário fixado. Se quiser fazer a doação, o link também tá no comentário fixado, logo em cima das referências. Se quiser aprofundar, é só olhar lá. Agora, voltando. Olavo construiu um verdadeiro aparato de guerrilha, de narrativas usando a internet para difundir diversas fake news com o objetivo de reforçar as convicções da nova direita. Vamos pegar um exemplo. No vídeo Rock, Beatles e Satanismo, postado em 2019, Olavo disse que o sucesso do rock e do LSD foram causados pela escola de Frankfurt. Você vê, se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi escola de Frankfurt. LSD é escola de Frankfurt, né? Rock pauleira é escola de Frankfurt.
De onde ele tira essas informações? Não existem pesquisas ou referências acadêmicas. Pro Olavo, o sistema científico universitário não é confiável por ser contaminado pelas ideologias comunistas e o seu projeto de destruir os valores tradicionais. Neste caso, ele pega as informações de um outsider, um repórter holandês. Os Beatles seriam completamente analfabetos em música e quem compôs as composições foi o filósofo Theodor Adorno. Olavo chega a falar que não leu o livro diretamente por não saber ler holandês, mas viu outras menções de outros livros. Tem um livro de um repórter holandês que ele dá lá uma informação que eu ainda vou verificar. Entre outras inúmeras informações úteis, o cara chama-se Robin de Ruyter. Eu não sei ler holandês, eu só sei dele através de menções que foram feitas em outros livros. Entre outras informações que ele dá uma que eu vou investigar, mas que me parece verdadeira pelo contexto ali. Ele diz o seguinte: os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Quem segue Olavo não tá preocupado com a fonte. Quem segue Olavo vê nele uma autoridade em todos os assuntos do universo. Por isso, se ele falou, então é verdade. É um tanto esquisito que logo o Olavo, que usa tão bem as redes sociais, não consiga usar o Google para ter acesso ao texto em inglês. O texto que ele diz é o The 13 Satanic Bloodlines Paving the Road to Hell. Robin Ruyter afirma: o fenômeno Beatles foi cuidadosamente planejado pelos Illuminati para difundir um elemento extremamente destrutivo entre as massas globais. A possibilidade de mudar uma pessoa contra a sua vontade. Na época, os Beatles não podiam sequer ler uma única nota, apenas tocar guitarra. Theodor Adorno escreveu suas letras e músicas, o que foi mantido em segredo do resto do mundo. Adorno foi também co-diretor do projeto sobre a personalidade autoritária, que intencionalmente planejou a contracultura de drogas, rock e sexo da geração Baby Boomer. Poucas pessoas sabem que os Beatles fazem parte de um experimento de massa esboçado pelo Instituto Tavistock para as relações humanas em Londres. E esse exemplo nos mostra perfeitamente o que eu quero apresentar aqui, que é o fato de que a visão de conservador está assentada na crença metafísica em uma verdade única, objetiva. Mas quando entra em contato com um mundo cheio de valores e narrativas, acabam selecionando as verdades mais convenientes. E é exatamente isso que o Olavo faz, misturando pesquisas acadêmicas com literatura sensacionalista. Vamos pegar um outro exemplo. Agora, dentro da física, ele fala que basta observar as discussões de grandes cientistas para perceber que ainda ali você vê uma profunda falta do senso de verdade. Como exemplo, ele traz Einstein ter dito que a coisa mais veloz é a luz, mas diz que todo mundo sabe que Nikola Tesla inventou uma partícula mais veloz que a luz. Se você observar, vamos dizer, as discussões que existem entre grandes cientistas, ainda ali você vê uma profunda falta do senso da verdade e um tremendo desejo de ter um desempenho que impressione a profissão. Isso. Então, um exemplo é isso. Por exemplo, Einstein disse que a coisa mais veloz que existe é a luz. Todo mundo aceita isso. Einstein ainda é o príncipe dos físicos, embora o Nikola Tesla tenha criado uma partícula que é mais veloz do que a luz. Todo mundo sabe disto. Todo mundo sabe que existe essa partícula que o Tesla inventou. No entanto, o Tesla morreu na miséria, abandonado, esquecido, tá certo? Enquanto Einstein continua sendo comemorado como o grande cientista. Claro que ele é um grande cientista sob certo aspecto, tá certo? Mas o fato dele ser um grande cientista, dele ser respeitado, não quer dizer que a sua teoria seja verdadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu Deus do céu. Um dos mitos que mais soltam por aí sobre o Tesla é sobre a invenção de um raio mortal de partículas, como se fosse um laser. Mas a literatura científica atual nega que isso tenha acontecido, da mesma forma que mostra que não existem nêutrons mais rápidos que a luz. Ele aproveita que o mundo científico é complexo, e isso faz com que o mundo leigo caia fácil em explicações fantasiosas e simplificadoras. Por isso, é comum que coloquemos no colo de especialistas de cada área a responsabilidade de nos informar, mas esse mecanismo pode ser projetado sobre qualquer figura de autoridade. Com o Olavo, temos a autoridade de um erudito que sabe a verdade de todos os assuntos do mundo, mesmo sem ter se especializado em nenhum desses assuntos. A ciência do Olavo é feita de falas genéricas e vagas que não têm as suas verificações por pares, nem experimentação científica, nem respaldo da comunidade científica. As fontes que ele citiva são escolhidas a dedo partindo de um viés de confirmação que exclui a possibilidade do contraditório ou qualquer percepção alternativa. Até porque, se alguém discorda do Olavo, com
certeza faz parte dos Illuminatis esquerdistas que dominam o mundo. Olavo não é burro, até porque ele é um exemplar da espécie Homo sapiens e não da ecos africanos assassinos. Ao mesmo tempo, ele não é ignorante e não fazia o que fazia sem querer. O objetivo dele era influenciar e manipular, pegando as informações verdadeiras escolhidas a dedo. Um exemplo é o caso de quando ele disse que a Pepsi usava células de feto abortados como adoçante. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem. Aqui ele pega um pedaço desse conhecimento e joga com a ignorância do público. Na ciência é comum usarmos cultura de célula como parte de testagem de diferentes substâncias. A Pepsi contratou uma empresa que utilizou dessas culturas para testar diferentes texturas com opções químicas de adoçantes de refrigerante. Eles não usavam células de fetos abortados como adoçantes. Adoçantes químicos foram testados em cultura de célula que eram derivadas de um único feto abortado. Aqui, Olavo pega um escândalo, a atmosfera conspiratória, já que o governo sabia e não fazia nada, e o choque para causar grandes emoções em quem escuta e fazia com que essa atrocidade passasse por cima de qualquer questionamento sobre a veracidade desses fatos. Em um de seus livros ele fala sobre a sedução do discurso dos intelectuais de esquerda. Saindo de uma palestra sobre Epicuro, ele disse que a audiência estava em um estado de completamente fascínio e admiração, mas sem ser capaz de oferecer qualquer noção consistente sobre o tema. Ele aponta como o palestrante parecia ter calculado cada palavra para fazer com que o ouvinte ficasse em um estado apatetado passivo, para conseguir hipnotizar e levar a pessoa para onde ele quisesse. O engraçado é que é exatamente isso que ele fazia. Por um lado, ele pegou um inimigo como parte da sua guerra cultural e apresentou uma crítica. Ao mesmo tempo, ele faz exatamente aquilo que ele criticou. Esse ambiente todo de conspiração não é neutro e é extremamente perigoso. É só lembrar que a política genocida do Bolsonaro durante a pandemia foi guiada justamente pela teoria do Olavo, que chegou até a falar que a pandemia não existia, que não existiam casos confirmados e que tudo era o mais vasto caso de manipulação pública da história humana. A endemia, ela simplesmente não existe. Você não tem, na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus, porque para confirmar você precisaria fazer, vamos dizer, o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. Então, isso aí é um negócio, vamos dizer, a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana. Coincidentemente, ele próprio foi diagnosticado com Covid em 16 de janeiro de 2022, 8 dias antes da sua morte. E tem toda uma discussão sobre ter sido uma morte causada ou não pela Covid, mas isso não importa aqui pra gente. O que importa é que Olavo partia da sua guerra cultural e trazia o comunismo como um inimigo onipresente. Para ele, essa guerra tinha que ser tratada no plano do imaginário. Ele dizia que a imagem que as pessoas fazem da realidade é determinada maciçamente pela ficção e não pela informação. Ele entendia muito bem o papel da ficção, do imaginário e dos afetos na hora de tomar as decisões. E aqui ele tá certo. Não é à toa que ele tinha um programa político tão eficaz. Temos que entender que a política é um campo de disputas simbólicas de afetos e do imaginário, e que a noção de verdade e mentira tá completamente abalado. Agora me diz aí o que você acha que podemos fazer para lidar com essa realidade. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos aqui sobre filosofia da ciência, você pode clicar nessa playlist que tá aqui. E se você quiser assistir outros vídeos que já discorram sobre a questão da ecologia e outras críticas ao sistema, você pode clicar nessa outra playlist. Se for nova ou novo aqui, clica nesse botãozinho aqui para se inscrever no canal. E no mais, é isso. Até a próxima.